Após 54 anos, a Ponte Preta voltou a soltar o grito de campeão. O título do Campeonato Paulista da Série A2 foi conquistado no último dia 8 de abril, após superar nos pênaltis o Novo Horizontino. E se você quiser conhecer todos os detalhes dessa conquista, é importante que você deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito, mande o link desse vídeo para pelo menos 10 amigos, porque Ponte Preta tem 10 letras, e confira o que eu vou te contar depois da vinheta. Claro que não foi a primeira vez que a Ponte Preta foi campeã de alguma coisa. Sabe de nada, inocente! O clube campineiro já havia conquistado o título da Série A2 do Campeonato Paulista em outras 3 oportunidades, 1927, 1933 e 1969. Ao longo de sua rica história, que começou na data de 11 de agosto de 1900, a Macaca colecionou várias campanhas de destaque, como vice-campeonato paulista em 1929, quando perdeu o título para o Paulistano, em 1970 e 1981, quando perdeu o título para o São Paulo, em 1977, 1979 e 2017, quando perdeu o título para o Corinthians, e em 2008, quando perdeu para o Palmeiras. Somando a isto, podemos citar o terceiro lugar na Série A de 1981, o vice da Série B em 1997 e 2014, o terceiro lugar na Copa do Brasil em 2001 e o vice da Copa Sul-Americana em 2013. Ano passado, 2022, a Ponte Preta encerrou um período de 23 anos na elite do futebol paulista. E claro, a meta era voltar à primeira divisão estadual. E se for na condição de campeão, melhor ainda. O Campeonato Paulista da Série A2 de 2023 foi disputado por 16 equipes, jogando todos contra todos na primeira fase, classificando os 8 melhores para a fase de quartas e finais, onde a partir daí as equipes iriam se enfrentando até se conhecer o campeão. Lembrando que o vice-campeão também subiria e os 2 piores na primeira fase seriam rebaixados à Série A3. A Ponte Preta é treinada pelo técnico Hélio dos Anjos, vindo do Náutico, e conta com atletas como o goleiro Kaique França, vindo do Corinthians, os laterais Luiz Felipe, vindo do Boa Vista de Saquarema, Rio de Janeiro, e Júnior Tavares, vindo do Náutico, os zagueiros Fábio Sanches, vindo do Goiás, e Arthur, também vindo do Goiás, os meias Felipe Amaral, vindo das categorias de base, Leonaldi, vindo do Taubaté, Matheus Jesus, vindo do Náutico, e Elvis, vindo do Goiás, e os atacantes Guilherme Pira, vindo do Manaus, e Jefferson Gé, vindo da Itapirense. A estreia foi no dia 14 de janeiro, no estádio Benito Agnello Castellano, na cidade de Rio Claro, diante do Velo Clube, e mesmo fora de casa, a Ponte Preta venceu por 2-1. Gols de Douglas Esquilo aos 47 do primeiro tempo, a favor do Velo Clube, e de Elvis aos 14 e de Pablo Diego, vindo do Avaí, ambos na primeira etapa, a favor da Macaca. Em seguida, o jogo no dia 17, em casa, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, diante do São Caetano, e a Ponte Preta venceu por 2-1. 2 gols de Jefferson Gé a favor da Ponte, aos 48 e aos 60 minutos do segundo tempo, e de Anderson Magrão, aos 32, ainda na etapa inicial, a favor do São Caetano. Dia 21, e jogo no estádio Barão da Serra Negra, na cidade de Piracicaba, diante do 15 de Piracicaba. E mesmo fora de casa, a Macaca venceu pelo placar de 2-1. Gols de Lucas Xavier aos 21 minutos do primeiro tempo, a favor do 15 de Piracicaba, e de Jefferson Gé aos 19 do primeiro tempo, e Dudu, vindo do Botafogo de Ribeirão Preto, aos 29 da etapa final, a favor da Ponte Preta. Na sequência, jogo no dia 25, em Campinas, diante do Atlético Monte Azul, e o time alvinegro venceu por 3-0. Gols de Jefferson Gé aos 45 do primeiro tempo, e 2 de Elvis aos 6 e aos 45 minutos, ambos na etapa final da partida. Pela quinta rodada, jogo em Campinas, no dia 28, diante do Taubaté, e a Ponte Preta venceu pelo placar de 2-1. Gols de Thiago Lopes aos 46 do primeiro tempo e de Jefferson Gé aos 18 da segunda etapa a favor da Ponte, e de Romarinho aos 14 minutos do segundo tempo a favor do Taubaté. Em seguida, jogo no dia 1º de fevereiro, no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, diante do Grêmio Novo Horizontino, que venceu por 3-0. Gols de Ailon aos 4 do primeiro tempo, um gol contra do defensor ponto pretano Jean Carlos, vindo das categorias de base, a 1 minuto, e Renan Gorni aos 5, ambos na etapa final. Dia 5, jogo em Campinas, diante do Juventus, da capital paulista, e as duas equipes empataram em 2-2. Gols de Elvis aos 35 do primeiro tempo
e de Matheus Jesus aos 41 do segundo a favor da Ponte Preta e 2 gols de Bruno Moraes aos 25 da primeira etapa e aos 12 da segunda a favor do Juventus. Na sequência, jogo no dia 8 no estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, na cidade de Rio Claro. E mesmo fora de casa, a Macaca venceu o Rio Claro pelo placar de 3-1. Gols de Gustavo Sapeca aos 15 do primeiro tempo a favor do Rio Claro e de Jefferson Gé aos 4, Matheus Silva vindo do Ituano aos 37, ambos no primeiro tempo, e de Léo Naldi aos 47 da etapa final a favor da Ponte Preta. Pela nona rodada, jogo no dia 11 em Campinas, diante do Oeste de Barueri, e o time alvinegro venceu pelo placar de 2-1. 2 gols de Matheus Jesus aos 35 do primeiro tempo e aos 18 do segundo a favor da Ponte Preta, e de Tite aos 13 da etapa final a favor do Oeste. Em seguida, jogo no dia 14 no estádio Gilberto Siqueira Lopes, na cidade de Lins, diante do Linense, e mesmo fora de casa, a Ponte Preta venceu o Linense pelo placar de 2-0. Gols de Eliel, vindo das categorias de base, aos 45 do primeiro tempo, e de Cássio Gabriel, vindo do Vila Nova de Goiás, aos 6 do segundo. Dia 18, jogo em Campinas, contra a Portuguesa Santista, e a Ponte venceu por 3-1. 2 gols de Pablo Diego, aos 45 do primeiro tempo e aos 11 do segundo, e um de Leonaldi, aos 36 da etapa final, a favor da Ponte Preta, e de Caio Mancha, aos 33 minutos da etapa inicial, a favor da Portuguesa Santista. Na sequência, jogo em casa, no dia 22, diante do Primavera de Indaiatuba, e as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Pablo Diego, aos 6 minutos, a favor da Ponte Preta, e de Bruno Santos, aos 31, a favor do Primavera de Indaiatuba, ambos os gols no segundo tempo. Pela 13ª rodada, jogo no dia 25, diante do Lemense, no estádio Bruno Lazzarini, na cidade de Leme, e mesmo fora de casa, a Ponte Preta venceu o Lemense pelo placar de 2-0. Gols de Eliel aos 37 do primeiro tempo e de Maurício, vindo das categorias de base, aos 32 da etapa final. Em seguida, jogo no dia 4 de março, diante do Comercial, no estádio Palma Travassos, na cidade de Ribeirão Preto, e as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Wendel aos 16, a favor do Comercial de Ribeirão Preto, e de Matheus Jesus, aos 49, a favor da Macaca, ambos os gols no segundo tempo. A última rodada foi no dia 11, jogando em Campinas, a Ponte Preta venceu o Noroeste de Bauru por 2-0. Gols de Pablo Diego aos 24 e Jefferson Gé aos 27, ambos os gols na etapa final. A Ponte Preta encerrou a primeira fase da liderança com 36 pontos, seguida pelos também classificados Grêmio Novo Horizontino segundo com 29, Noroeste de Bauru terceiro com 26, 15 de Piracicaba quarto com 25, Portuguesa Santista quinto com 24, Velo Clube de Rio Claro sexto com 21, Oeste de Barueri sétimo com 21 e Comercial de Ribeirão Preto oitavo com 19 pontos. Ficaram de fora o Primavera de Indaiatuba nono com 19, Rio Claro décimo com 18, Juventus de São Paulo 11º com 18, Linense 12º com 18, Taubaté 13º com 16 e Atlético Monte Azul 14º com 14. Foram rebaixados da Série A3 o São Caetano 15º com 12 e o Lemense 16º com apenas 11 pontos. Nas quartas de finais, a Ponte Preta teria como adversário o Comercial de Ribeirão Preto, no dia 18 de março, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, e as duas equipes ficaram empatadas em 1-1. Gols de Wendel aos 32 do segundo tempo, a favor do Comercial, e de Matheus Silva aos 14, ainda na primeira etapa, a favor da Ponte Preta. A volta seria no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, no dia 21, e a Ponte Preta venceu o Comercial de Ribeirão Preto por 3-0. Gols de Luiz Felipe aos 13 e 2 de Cássio Gabriel aos 39 e aos 48 minutos, todos no segundo tempo de partida. Resultado que garantiu a Macaca Campineira nas semifinais. Nos outros jogos, o Noroeste de Bauru eliminou o Velo Clube de Rio Claro ao vencer em Rio Claro por 1-0 e empatar em Bauru em 0-0. O 15 de Piracicaba passou pela Portuguesa Santista ao vencer em Santos por 2-1 e empatar em Piracicaba em 0-0. E o Grêmio Novo Horizontino despachou o Oeste de Barueri ao vencer por 1-0 tanto a ida em Barueri quanto a volta em Novo Horizonte. Nas semifinais, valendo o acesso para a Série A1, a Ponte Preta teria como oponente o 15 de Piracicaba, e o primeiro jogo ocorreu no dia 25 de março, no estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba. E mesmo fora de casa, a Macaca Campineira venceu o 15 pelo placar de 3-0. Gols de Matheus Jesus aos 10, Jefferson Gé aos 19 e Ramon, vindo do Atlético Goianiense, aos 39, todos na etapa final do jogo. A volta foi no dia 1º de abril, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e a Ponte Preta venceu o 15 de Piracicaba por 2-0. Gols de Jefferson Gé aos 42 do primeiro tempo e de Eliel aos 42 do segundo,
Resultado que garantiu a ponte nas finais e na Série A1 do ano que vem. Na outra semifinal, o Grêmio Novo Horizontino eliminou o Noroeste de Bauru ao empatar em 1-1 em Bauru e vencer por 3-0 em Novo Horizonte. O primeiro jogo da final ocorreu no dia 5 de abril, no estádio Jorge Ismael de Biase, na cidade de Novo Horizonte, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Rômulo aos 44 minutos a favor do Grêmio Novo Horizontino e de Jefferson Gé aos 48 a favor da Ponte Preta, ambos os gols na primeira etapa de partida. A volta se deu no dia 8 de abril, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que levou às penalidades, e aí a Ponte Preta venceu por 3-2 e faturou o título da Série A2 do Paulistão em 2023. Ronaldo, pé direito, perna esquerda, Matheus Jesus, pegou, direita, batida, é gol, autorizado, Cássio para bater, gol, contra Kaique França, bateu, César Martins, pegou, Jorge, perna esquerda, partiu, Ramon, é gol da Ponte, partiu, Léo, bateu, Kaique, concentrado, olho a olho, partiu, Júnior Tavares, peças, Marlon, bateu, é gol, vem Elvis, perna direita, bateu, acabou, a Ponte Preta é campeã da Série A2 do Campeonato Paulista! A Ponte Preta foi campeã da Série A2 do Campeonato Paulista em 2023, com Kaique França no gol, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Arthur e Júnior Tavares na defesa, Felipe Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Elvis no meio-campo, Guilherme Pira e Jefferson Gé no ataque. E se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade e clica aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!